Eu quero dizer para você que está escrito em Isaías 6, no seu versículo 4, que Deus ele fala assim: eis que meu povo está destruído, porque lhe faltou o quê? Conhecimento. Jesus Cristo, ele disse: examinai as Escrituras, porque nela nós teremos palavra de vida eterna, nas Escrituras. Então, muitos não examinam as Escrituras, não estudam as Escrituras e acabam indo atrás de pastores, de líderes que às vezes eles falam o que eles querem, eles implantam o que eles querem nas pessoas e as pessoas acreditam e seguem a eles cegamente, porque deixa de ouvir a voz de Deus, deixa de examinar o que Deus deixou nas Escrituras para atrás dos homens e ficar obedecendo às leis. Tudo que eles plantam, a pessoa vai lá, é verdade, acolhe e faz. Então vive o que? Debaixo de sofrimento, debaixo de dores, né? Acreditando que aquilo ali provém de Deus, porque não examina as Escrituras como Cristo mandou. Dentro das Escrituras, existe um ministério o qual Jesus Cristo ele deu para os apóstolos, né? Foi Pedro, João, Tiago e os discípulos. Nós podemos ver dentro das Escrituras que os discípulos, ele pregou ali em Israel, pregou só naquela nação de Israel. Eles não foram para fora, né, de outros países, porque o ministério deles foram ali. Se você for estudar a história de Atos, você vai ver que Pedro, né, estava indo ali no templo de pedra, qual era a casa de Deus. Você vai ver que Pedro estava ali no templo, reunido com os irmãos, comendo do mesmo pão, participando da mesma comunhão. E Pedro estava ainda ali, né, ainda pregando a lei. Mesmo depois da cruz, mesmo depois que Jesus Cristo, né, estabeleceu uma nova vida embaixo da graça, que é um novo mandamento, Pedro ainda estava resistindo ao Espírito Santo. Se você for ler a história de Atos, você vai ver quantas vezes Pedro estava ali circuncidando ainda as pessoas. O templo de pedra ainda estava de pé, porque o templo ali era a casa de Deus. Então, ali estava começando um ministério, né, do Senhor Jesus Cristo. Mas o que eu quero dizer é que há uma separação dentro das Escrituras, o qual Pedro e Tiago e os outros discípulos pregaram ali para Israel, para o povo de Israel, e eles ainda estavam pregando lei. É por isso que quando muitos vai nas Escrituras, aí vem aquela divisão. Por quê? Porque eles falam assim: não, mas porque Pedro falou, é porque Tiago falou, mas eles não entendem que ali, eles ainda estavam ali ainda estabelecendo a velha aliança. Se você for estudar Atos, você vai ver que Pedro não queria nem receber Cornélio, que era gentil. Teve que Deus enviar o lençol para mostrar para Pedro que Deus tinha purificado, né, as pessoas, porque aquelas árvores que Deus estava mostrando para Pedro, estava dizendo que ali eram as almas que Deus tinha purificado, que era para Pedro receber. E Pedro, né, recebeu através, né, da correção que Deus deu para ele. E quando Deus chamou o apóstolo Paulo, aí entra a separação, porque o apóstolo Paulo, ele teve um encontro com Cristo, não com Cristo, né, quando estava na carne. Paulo teve um encontro com Cristo no Espírito, porque, né, Cristo já tinha morrido, já tinha ressuscitado, foi para o Pai. Então, quando Paulo ele teve um encontro com Cristo, né, ele teve um encontro com Cristo já, né, com o corpo glorificado no Espírito. Então, Deus chamou o apóstolo Paulo, separou ele, né, para ele pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo a todas as nações. Paulo foi o único missionário que viajou a todo o mundo levando o evangelho de Jesus Cristo. E qual evangelho foi esse que Paulo foi levando para o povo, que era nós gentios, né, que era o povo gentio? Ele foi levar o evangelho do Espírito. O evangelho do Espírito, não da circuncisão, não da lei. Paulo foi levar o evangelho revelado
pelo Senhor Jesus Cristo. É aí aonde muitos não entendem, entram em contradição, porque vê as cartas de Pedro, né, as cartas dos apóstolos, né, dos discípulos, e vê a diferença, né, do que Paulo veio trazer para o gentio, veio trazer para o povo um reino, né, um ministério não da lei, não físico, mas um ministério que é espiritual, aonde o apóstolo Paulo começa a dizer que o templo de Deus não é esse templo de pedra, que o templo de Deus somos nós, casa de Deus somos nós, habitação de Deus somos nós, o qual, né, muitos não entendem e ainda coloca aquele templo, né, de pedra como casa de Deus. Por quê? Porque lá está Pedro falando da casa de Deus, né? Mas eles não entendem que o apóstolo Paulo, ele estava dizendo que Jesus já tinha profetizado da queda do templo, né? E o templo de Deus, que foi a casa de Deus lá em Jerusalém, realmente foi derrubado. Então, outro templo foi levantado, que o próprio Jesus profetizou também, dizendo que aquele templo seria derrubado e outro seria levantado. E se cumpriu a profecia, né? O templo foi derrubado, o povo ficou sem templo para congregar, e aí o povo se reunia nas casas, o povo se reunia, fazia tendas, e se reunia. Por quê? Porque agora, depois da queda do templo de pedra, o templo agora é nós. Aonde tiver um ou dois ou três reunidos, o Senhor Jesus estará presente falando no nome dele. Não é mais esse templo de pedra, mas muitos não entendem. Por quê? Porque ainda vai lá atrás do que Pedro fala, e Pedro estava ainda obedecendo na lei. E a diferença de Pedro para Paulo, porque Paulo veio trazer o ministério do Espírito, tudo em Espírito. Paulo não fala de nada físico nem carnal. Por quê? Porque ele mesmo diz que ele não aprendeu de homens, e ele aprendeu de quem? De Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo deu a revelação das coisas profundas, ocultas, os ministérios do Espírito para o apóstolo Paulo. E esse ministério do Espírito é que muitos não entendem, o qual está oculto dentro dos templos. Por quê? Porque o povo vive a lei de Moisés, o povo vive o ministério da lei, e a lei é física, então eles botam templo físico, água física, tudo físico, né? Que é da velha, o quê? Aliança. Mas Paulo vem falando das coisas celestiais, das coisas do Espírito. Continue assistindo o meu vídeo para que você venha entender o ministério que Paulo trouxe para nós gentios, que não é o ministério de Pedro. O ministério de Pedro, Pedro estava pregando lei, Pedro estava vivendo ainda a lei, mas só que o ministério de Paulo não é da lei. O ministério de Paulo é o ministério do Espírito, o qual você vai aprender e vai estudar dentro das Escrituras, e seus olhos vão se abrir para toda a verdade. Fica com Deus.